Um empresário surdo, acostumado ao silêncio e ao controle, vive isolado em sua própria rotina. Tudo muda quando ele sente vibrações no chão e encontra uma jovem tocando piano, revelando-lhe a música de forma tátil. A conexão entre eles transforma sua visão de mundo e dá origem a um novo universo sensorial onde a arte fala pelo corpo. Olavo Ribeiro Montenegro cruzava o hall de seu hotel mais recente, o Palácio das Araucárias, em Gramado, com a mesma expressão analítica que seus funcionários conheciam bem. Aos 60 anos, o empresário surdo de nascença construíra um império hoteleiro que se estendia de norte a sul do Brasil. O homem alto, de cabelos grisalhos impecavelmente aparados e terno sob medida, observava cada detalhe do ambiente com olhos que não perdiam nada, um dom que desenvolvera para compensar o silêncio absoluto que o acompanhava desde sempre. Seus passos eram calculados, como tudo em sua vida. Os funcionários se movimentavam em sua órbita com uma mistura de respeito e apreensão. Embora a Rede Montenegro fosse reconhecida por seu tratamento exemplar aos colaboradores, Olavo mantinha todos a uma distância emocional segura. Seu intérprete de Libras, Augusto, o seguia de perto, traduzindo rapidamente as informações do gerente sobre a ocupação do hotel e as pequenas melhorias implementadas desde a última visita. As suítes premium tiveram um aumento de ocupação de 23% desde a reforma do spa, informava o gerente, enquanto Augusto traduzia simultaneamente. Olavo assentiu, seus olhos percorrendo o hall revestido de madeira nobre, típico da arquitetura serrana gaúcha. Observou uma família fazendo check-in, as crianças saltitando de excitação. Seus lábios se contraíram em um esboço de sorriso que logo desapareceu. As demonstrações emocionais não faziam parte de seu vocabulário há muito tempo. Vamos inspecionar as acomodações do terceiro andar, sinalizou ele em libras para Augusto, que transmitiu a informação ao gerente. Enquanto caminhavam, Olavo pensou em como aquele hotel era diferente dos demais de sua rede. O Palácio das Araucárias era uma aquisição recente. Um estabelecimento tradicional que ele decidira manter com seu charme original, sem transformá-lo nos padrões ultra-luxuosos de seus outros empreendimentos. No terceiro andar, a inspeção seguia, meticulosa. Olavo verificava cada detalhe, desde a tensão das cortinas até o alinhamento dos quadros nas paredes. Era essa obsessão por perfeição que o tornara um dos hoteleiros mais respeitados do Brasil. Para um homem que nunca ouvira um único som, ele sabia exatamente como criar ambientes que agradassem a todos os outros sentidos. Foi durante a vistoria do último quarto que o inesperado aconteceu. Ao testar a firmeza do colchão de uma das camas, Olavo sentiu uma dor aguda no pé direito. Uma bolha formada pelos novos sapatos italianos que usava havia estourado. Uma ocorrência trivial para qualquer pessoa, mas um transtorno considerável para alguém que raramente desviava de sua programação. Preciso fazer uma pausa, sinalizou para Augusto. Volto em 15 minutos. O intérprete assentiu, preocupado com a expressão desconfortável do patrão, mas sabia melhor do que oferecer ajuda não solicitada. Olavo desceu ao segundo andar, mancando ligeiramente, em busca de uma sala vazia onde pudesse se sentar e tratar do incômodo. Encontrou uma pequena sala de espera, aparentemente sem uso, no final de um corredor lateral. Era um espaço modesto, com algumas poltronas e uma mesinha de centro. Sentou-se, removeu o sapato e a meia, examinando a bolha, estourada com irritação. Um contratempo indesejado em sua agenda perfeitamente cronometrada. Foi quando algo inusitado chamou sua atenção. Uma vibração sutil, quase imperceptível, no piso sob seus pés. Olavo franziu o senho, intrigado. Colocou as mãos no chão, sentindo as vibrações com mais clareza. Eram rítmicas, padronizadas, vindas de algum lugar próximo. Esquecendo-se momentaneamente do desconforto no pé, Olavo recolocou a meia e o sapato e seguiu aquela sensação nova. As vibrações o guiaram até uma porta ao final do corredor, uma área que não constava em sua programação de inspeção. Parou diante dela, hesitante. Pela primeira vez em décadas, estava fazendo algo completamente fora do planejado. Empurrou a porta suavemente e deparou-se com uma pequena sala
que parecia ter sido adaptada como área de música. Um piano de cauda, visivelmente antigo, mas bem conservado, ocupava o centro do espaço. E sentada diante dele estava uma adolescente. A jovem tinha aproximadamente 15 anos, pele morena e cabelos cacheados, presos em um coque improvisado. Vestia uma camiseta simples e jeans, suas mãos movendo-se com delicadeza sobre as teclas do instrumento. Ela estava tão absorta que não notou a presença de Olavo imediatamente. O empresário ficou imóvel, fascinado não pelo que via, mas pelo que sentia. As vibrações que o trouxeram até ali emanavam daquele piano. Cada nota tocada pela menina gerava ondas que reverberavam pelo piso e chegavam até ele, criando uma experiência sensorial que nunca havia experimentado antes. A jovem finalmente percebeu sua presença e parou de tocar abruptamente, assustada. As vibrações cessaram e Olavo sentiu uma estranha sensação de perda. "Desculpe, senhor", exclamou ela, levantando-se rapidamente. "Eu não devia estar aqui. Minha mãe trabalha na limpeza e..." Ela interrompeu a fala ao notar que o homem não respondia, apenas a observava intensamente. Então, seus olhos se arregalaram em compreensão. "O senhor é surdo?" perguntou, gesticulando instintivamente. Olavo assentiu, surpreso com a percepção rápida da menina. Pegou o bloco de notas que sempre carregava no bolso interno do paletó e escreveu: "Continue tocando, por favor." A menina leu o bilhete e sorriu, um sorriso luminoso que transformava seu rosto. Fez um gesto para que ele se aproximasse do piano e escreveu em seu próprio caderno escolar: "Meu nome é Sofia. Posso mostrar algo incrível." Sofia voltou a se sentar no banco do piano e, para surpresa de Olavo, afastou-se um pouco, deixando espaço para que ele se sentasse ao seu lado. Quando ele hesitou, ela estendeu a mão, convidando-o a se juntar a ela. Havia uma espontaneidade na jovem que desconcertava Olavo, acostumado à deferência formal que sua posição impunha. Após um momento de indecisão, ele aceitou o convite, sentando-se ao lado dela no banco estreito. Sofia começou a tocar novamente, desta vez uma melodia mais intensa, com acordes profundos. Então, pegou a mão de Olavo e a colocou gentilmente sobre a lateral do piano. Foi como se um novo mundo se abrisse. As vibrações percorriam seus dedos, subiam por seus braços, chegavam ao seu peito. Olavo fechou os olhos, concentrando-se naquela sensação desconhecida. Pela primeira vez em sua vida, ele estava sentindo música. Sofia observava atentamente as reações do homem ao seu lado. Quando Olavo abriu os olhos, havia algo diferente neles, um brilho de descoberta, de emoção contida. Ela sorriu novamente e escreveu: "Música não é só para os ouvidos, é para o corpo inteiro." Naquele momento improvável, em uma sala esquecida de seu próprio hotel, Olavo Ribeiro Montenegro sentiu algo que há muito tempo não experimentava: surpresa. Uma conexão inesperada com um mundo que sempre considerara inacessível. E tudo por causa de uma bolha no pé e uma jovem desconhecida tocando piano. Enquanto Sofia continuava a tocar, guiando suas mãos para sentir diferentes vibrações, Olavo não sabia que aquele encontro casual estava prestes a transformar não apenas sua compreensão da música, mas toda sua existência cuidadosamente controlada. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você está assistindo. Continuando. Nas semanas seguintes ao encontro inesperado com Sofia, a rotina meticulosamente organizada de Olavo sofreu uma transformação gradual. Pela primeira vez em décadas, ele prolongou sua estadia no Palácio das Araucárias, adiando compromissos em São Paulo e cancelando uma viagem a Portugal para a inauguração de seu mais novo empreendimento internacional. Augusto, seu intérprete e assistente pessoal há 15 anos, observava com curiosidade as mudanças no comportamento do patrão. O homem que consultava o relógio a cada 5 minutos agora passava horas na pequena sala de música do hotel, absorto em uma atividade que Augusto jamais imaginaria: experimentar vibrações musicais ao lado de uma adolescente. "O senhor vai precisar de mim esta tarde?" perguntou Augusto em libras,
parado à porta da suíte presidencial, onde Olavo revisava alguns contratos. Não, pode tirar a tarde livre, respondeu Olavo, seus dedos movendo-se com a precisão que caracterizava sua fluência em língua brasileira de sinais. Estarei ocupado com um projeto pessoal. Augusto assentiu, reprimindo um sorriso. Conhecia bem o projeto pessoal do patrão. A notícia da amizade inusitada entre o poderoso empresário e a filha de Dona Conceição, camareira do hotel, já circulava em sussurros pelos corredores do Palácio das Araucárias. Às 4 da tarde, pontualmente, Olavo dirigiu-se à sala de música. Sofia já o esperava, um sorriso iluminando seu rosto ao vê-lo. Nos últimos encontros, eles haviam desenvolvido um sistema de comunicação único, uma mistura de gestos intuitivos, palavras escritas em cadernos e, cada vez mais, expressões em libras que Sofia se empenhava em aprender. Trouxe algo para você, sinalizou Olavo, surpreendendo-se com a facilidade com que a menina compreendia sinais básicos após apenas algumas semanas. Do bolso do paletó, retirou um pequeno estojo. Sofia o abriu com cuidado, revelando um delicado bracelete de prata com pequenos cristais incrustados. É lindo, exclamou ela, seus olhos brilhando. Com gestos, Olavo explicou que não era apenas um adorno. O bracelete havia sido especialmente desenvolvido para amplificar sensações vibracionais. Era um protótipo criado por engenheiros de sua empresa que trabalhavam com tecnologia assistiva. Sofia o colocou imediatamente no pulso e sentou-se ao piano. Ao tocar as primeiras notas, sua expressão se transformou em puro encantamento. O bracelete captava as vibrações sonoras e as amplificava através de microvibrações contra sua pele. É como se eu pudesse sentir cada nota de um jeito diferente, disse ela entusiasmada, esquecendo-se momentaneamente que Olavo não podia ouvi-la, mas compreendendo pelo olhar dele que havia entendido sua reação. Naquela tarde, Sofia decidiu mostrar a Olavo algo novo. Levou-o até o violoncelo encostado no canto da sala, um instrumento antigo que pertencia ao hotel desde seus primórdios, quando recitais eram comuns no local. Com gestos, explicou que as vibrações do violoncelo eram completamente diferentes das do piano. Posicionou as mãos de Olavo na caixa de ressonância do instrumento enquanto tocava notas graves. O empresário fechou os olhos, absorvendo aquela nova sensação. As vibrações do violoncelo eram mais profundas, mais intensas, percorriam seu corpo de uma maneira que o piano não conseguia. Enquanto experimentavam diferentes instrumentos, Sofia havia descoberto um violino e uma flauta transversal em um armário. Olavo começou a perceber nuances que nunca imaginara existir. Cada instrumento gerava padrões vibracionais únicos, texturas sensoriais distintas que ele aprendia a identificar. Durante um intervalo, sentados em poltronas próximas à janela, que oferecia uma vista privilegiada das montanhas de Gramado, Sofia escreveu em seu caderno: "Por que o senhor nunca experimentou isso antes? Nunca sentiu música assim?" A pergunta pegou Olavo desprevenido. Ele ponderou por um momento antes de responder no próprio caderno. "Nunca pensei que fosse possível. Ou talvez nunca tenha permitido a mim mesmo tentar." Sofia assentiu, compreendendo a profundidade daquela confissão. Então, escreveu algo que tocou Olavo profundamente. "Às vezes, o que achamos ser uma limitação é apenas uma porta para uma experiência diferente do mundo." Aquela frase, vinda de uma adolescente de 15 anos, provocou em Olavo uma reflexão que o acompanhou pelo resto do dia. Ele, que sempre vira sua surdez como um obstáculo a ser superado com disciplina férrea e controle absoluto, começava a enxergá-la sob uma nova perspectiva. Na semana seguinte, Olavo surpreendeu a todos ao mandar instalar na sala um sistema de piso vibracional, tecnologia geralmente usada em casas noturnas, mas adaptada para fins terapêuticos e educacionais. O sistema permitia que as vibrações musicais fossem sentidas com maior intensidade através do solo, criando uma experiência imersiva. Foi durante uma dessas sessões, com Sofia tocando uma peça de Villa-Lobos no piano,
enquanto Olavo sentia as vibrações percorrerem todo o seu corpo através do piso, que ele notou algo preocupante. A jovem interrompeu abruptamente a música, levando a mão à cabeça, visivelmente tonta. Olavo levantou-se rapidamente, amparando-a antes que caísse. O rosto de Sofia havia perdido a cor, e ela parecia lutar para manter-se consciente. Com gestos urgentes, ele perguntou o que estava acontecendo. "Estou bem", murmurou ela, mas seu corpo frágil contradizendo suas palavras. "Só preciso descansar um pouco." Olavo não se convenceu. Com decisão, tomou Sofia nos braços e a levou até o sofá próximo à janela. Pegou seu celular e enviou uma mensagem para Augusto, solicitando sua presença imediata e a chamada de um médico. Enquanto esperavam, Sofia recuperava gradualmente a cor, mas permanecia visivelmente fraca. Olavo lhe ofereceu água, observando com preocupação como suas mãos tremiam ao segurar o copo. Quando Augusto chegou com o médico do hotel, Sofia tentou minimizar o ocorrido, afirmando que era apenas cansaço. O médico, no entanto, após uma avaliação rápida, recomendou que ela fosse levada ao hospital para exames mais detalhados. "Ela está com anemia severa", explicou o médico para Dona Conceição, que havia sido chamada às pressas do setor de limpeza. "Os sintomas sugerem que pode ser algo mais sério que uma simples anemia ferropriva." Olavo, observando a troca de olhares preocupados entre o médico e Dona Conceição, percebeu que havia mais naquela história do que uma simples indisposição passageira. Com a ajuda de Augusto como intérprete, insistiu em saber exatamente o que estava acontecendo. Foi então que Dona Conceição, com lágrimas nos olhos, revelou que Sofia tinha sido diagnosticada com anemia aplástica há 6 meses. A doença rara, caracterizada pela incapacidade da medula óssea de produzir células sanguíneas em quantidade suficiente, exigia um tratamento especializado que estava além das possibilidades financeiras da família. "Estamos na fila do SUS para um especialista em hematologia", explicou ela, sua voz embargada. "Mas o tempo de espera pode ser longo e o estado dela tem piorado nas últimas semanas." Olavo sentiu uma emoção que há muito não experimentava: indignação. A ideia de que aquela jovem brilhante, que lhe abrira as portas para um mundo de sensações nunca antes experimentadas, pudesse estar sofrendo sem o tratamento adequado, por questões financeiras, era inaceitável. Naquela mesma noite, depois que Sofia foi levada ao Hospital São Lucas para observação, Olavo tomou uma decisão que mudaria não apenas a vida da jovem, mas também o rumo de seus próprios planos. Em seu laptop, começou a pesquisar sobre anemia aplástica, tratamentos disponíveis e os melhores especialistas do país. Augusto, entrando na suíte para trazer alguns documentos que precisavam de assinatura, encontrou o patrão absorto em artigos médicos e sites de fundações de apoio a pacientes com doenças hematológicas. "Vou precisar que você faça algumas ligações amanhã", sinalizou Olavo, uma determinação renovada em seu olhar. "Quero os melhores médicos. E quero que seja discreto. Ninguém deve saber que estou envolvido." Enquanto Augusto assentia, surpreso com a intensidade do envolvimento de Olavo, o empresário já visualizava seu próximo passo. Sofia havia lhe mostrado um mundo novo através das vibrações musicais. Agora era sua vez de garantir que ela tivesse todas as oportunidades para continuar sua jornada. O encontro casual em uma sala esquecida do Palácio das Araucárias havia desencadeado algo que Olavo não experimentava há décadas. O desejo genuíno de ajudar alguém, não por obrigação ou interesse, mas por uma conexão humana autêntica que transcendia o silêncio que sempre definira sua existência. O Hospital Albert Einstein, em São Paulo, era um mundo à parte, com suas paredes brancas imaculadas e tecnologia de ponta. No 10º andar, a ala de hematologia tinha recebido uma paciente especial, Sofia Almeida, 15 anos, diagnóstico de anemia aplástica severa. A transferência do Hospital de Gramado para o melhor centro médico do país havia ocorrido com surpreendente rapidez, cortesia de um benfeitor anônimo. Dona Conceição ainda tentava processar a reviravolta que sua vida havia sofrido nas últimas 72 horas, da angústia de ver a filha desmaiar novamente, ao espanto de ser informada que Sofia,
seria transferida para São Paulo em um jato particular, com todas as despesas médicas cobertas. É muita bondade, Sr. Olavo, disse ela, enxugando as lágrimas que teimavam em cair. Não sei como agradecer. Olavo observava a mulher através da janela de vidro da sala de espera. Augusto traduzia suas palavras, mas o empresário podia ler a gratidão nos lábios e nos gestos de Dona Conceição, sem precisar de intérprete. Não mencione meu envolvimento a ninguém, sinalizou ele, e Augusto traduziu. Oficialmente é uma fundação de apoio a jovens talentos que está financiando o tratamento. Não quero publicidade. A verdade é que tal fundação não existia até 3 dias atrás. Em uma madrugada de trabalho intenso, Olavo havia criado a Fundação Ressonâncias, uma organização sem fins lucrativos dedicada a 2 objetivos: apoiar tratamentos médicos de jovens talentos e desenvolver tecnologias sensoriais para pessoas com deficiência auditiva. A papelada ainda estava sendo finalizada, mas os recursos já fluíam de suas contas pessoais para o projeto. O Dr. Eduardo Fontana, um dos hematologistas mais respeitados do Brasil, aproximou-se com uma prancheta nas mãos. Augusto posicionou-se imediatamente para interpretar. Os resultados preliminares confirmam o diagnóstico de anemia aplástica severa, explicou o médico. Iniciamos o tratamento imunossupressor, mas estamos também realizando testes de compatibilidade para um eventual transplante de medula óssea, que seria o tratamento definitivo. Olavo assentiu, processando a informação. Durante as últimas noites havia estudado extensivamente sobre a condição de Sofia. Sabia que o transplante de medula era a única cura real, mas também estava ciente dos riscos envolvidos e da dificuldade em encontrar doadores compatíveis. E quanto às chances de encontrar um doador? Perguntou em libras. Estamos testando a mãe e outros familiares primeiro, respondeu o médico após a tradução, de Augusto. Mas já iniciamos também a busca nos registros nacionais e internacionais de doadores. Naquela tarde, enquanto Sofia descansava após uma sessão de tratamento, Olavo sentou-se ao lado de sua cama. A jovem parecia mais frágil sob as luzes hospitalares, mas seu sorriso permanecia luminoso ao vê-lo. Como está se sentindo? Sinalizou ele, satisfeito ao notar que ela compreendia cada vez mais a libras. Melhor, respondeu Sofia, combinando a fala com sinais básicos que vinha aprendendo. Este hospital é incrível, parece um hotel de luxo. Olavo sorriu. Sofia não fazia ideia de que ele havia escolhido pessoalmente cada detalhe do quarto, desde as cortinas que deixavam entrar a luz natural, na medida certa, até o sistema de som instalado especialmente para ela, com caixas acústicas posicionadas estrategicamente para criar vibrações que pudesse sentir mesmo deitada. Percebendo o teclado eletrônico no canto do quarto, Sofia arregalou os olhos. É para mim? Olavo assentiu, levantando-se para trazer o instrumento para mais perto dela. Era um modelo avançado, com capacidade de conexão a softwares de composição musical. E, mais importante, com um sistema vibratório embutido que podia ser ajustado para diferentes intensidades. Sofia começou a tocar, suavemente, experimentando o instrumento. Suas mãos, embora enfraquecidas pelo tratamento, moviam-se com a mesma graça de sempre sobre as teclas. Olavo fechou os olhos, sentindo as vibrações que emanavam do teclado especialmente projetado. Era uma sensação diferente das que experimentara com o piano acústico, mas igualmente fascinante. Quando reabriu os olhos, notou que Sofia o observava com curiosidade. — O que foi? Perguntou ele em sinais. Estava pensando... Começou ela hesitante. O senhor sempre viveu assim? No silêncio completo? A pergunta pegou Olavo de surpresa. Poucas pessoas em sua vida haviam demonstrado interesse genuíno em sua experiência como pessoa surda. Para a maioria, sua surdez era apenas um obstáculo a ser contornado, uma deficiência a ser compensada com tecnologia e assistentes. Pegando um bloco de notas que sempre carregava consigo, Olavo escreveu: Nasci surdo. Nunca conheci o som como você conhece. Mas isso me fez desenvolver outros sentidos.
Observo os detalhes que as pessoas ouvintes geralmente ignoram. Sofia leu com atenção e então respondeu, também por escrito. É como se vivêssemos em mundos diferentes, mas agora estamos construindo uma ponte entre eles. Aquela frase, em sua simplicidade profunda, tocou Olavo. Ele havia passado décadas construindo um império financeiro, cercando-se de luxo e poder, mas nunca havia considerado construir pontes para outras experiências sensoriais. Nos dias que se seguiram, enquanto Sofia continuava seu tratamento, Olavo dividiu seu tempo entre a administração de seus negócios, agora majoritariamente à distância, e o desenvolvimento de novos projetos, inspirados por sua experiência com a jovem pianista. Em uma videoconferência com sua equipe de inovação, apresentou um conceito revolucionário, uma linha de produtos baseados em tecnologia vibracional, desde pisos especiais que transmitiam vibrações musicais até joias com sensores que convertiam sons ambientes em padrões vibratórios perceptíveis pela pele. É um mercado inexplorado, explicou Augusto, traduzindo os sinais rápidos e precisos de Olavo para a equipe. Não queremos apenas adaptações de experiências sonoras para pessoas surdas, mas sim criar uma nova linguagem sensorial que todos possam apreciar de maneiras diferentes. A equipe estava entusiasmada, mas também surpresa. Olavo sempre fora conhecido por seu pragmatismo e visão comercial aguçada. Este novo projeto, embora promissor, revelava uma faceta que poucos conheciam: sua sensibilidade. Enquanto a Fundação Ressonâncias tomava forma e os projetos de tecnologia sensorial avançavam, Olavo enfrentou o primeiro obstáculo significativo em seu novo caminho. Durante uma visita à Associação de Surdos de São Paulo, onde foi apresentar seu projeto de Centro Cultural Multissensorial, encontrou resistência inesperada. Com todo respeito, Sr. Montenegro, sinalizou Patrícia Vasconcelos, presidente da associação, em uma libras fluente e incisiva, e o que o senhor está propondo parece mais uma tentativa de consertar a surdez do que valorizar nossa cultura e identidade. Olavo, pego desprevenido pela crítica, percebeu que nunca havia considerado a perspectiva da comunidade surda como um grupo cultural com identidade própria. Para ele, que crescera isolado em sua condição, integrado forçosamente ao mundo ouvinte por pais bem-intencionados, mas desinformados, a surdez sempre fora um desafio a ser superado, não uma identidade a ser celebrada. Explique melhor, pediu ele, genuinamente interessado. Muitos de nós não vemos a surdez como uma deficiência a ser corrigida, explicou Patrícia. É parte de quem somos. Criamos arte, literatura e expressões culturais próprias. Quando projetos são desenvolvidos apenas para nos dar acesso à cultura ouvinte, sem valorizar nossa própria cultura, isso reforça uma visão capacitista. Aquela conversa provocou uma revolução silenciosa na mente de Olavo. Pela primeira vez, ele se viu confrontado com a ideia de que sua própria visão sobre a surdez poderia estar limitada por preconcepções. Naquela noite, em seu apartamento nos Jardins, um dos bairros mais exclusivos de São Paulo, Olavo permaneceu acordado até tarde, refletindo sobre a reunião. Navegava na internet, lendo artigos sobre cultura surda, arte surda e movimentos de valorização da língua de sinais como patrimônio cultural. Foi quando encontrou um vídeo de uma performance de visual vernacular, uma forma de expressão artística que combinava elementos teatrais, mímica e língua de sinais para criar narrativas visuais. A fluidez dos movimentos, a expressividade e a riqueza da comunicação sem som o impressionaram profundamente. Aquilo não era uma adaptação da cultura ouvinte para surdos, era uma forma de arte nascida da experiência surda. Olavo percebeu que seu projeto para o Centro Cultural precisava ser repensado. Em vez de criar apenas um espaço onde pessoas surdas pudessem sentir música, por que não desenvolver um local que celebrasse tanto as artes sonoras quanto as visuais? Um verdadeiro ponto de encontro entre culturas. No dia seguinte, convocou uma reunião com Patrícia Vasconcelos e outros representantes da comunidade surda. Através de Augusto, explicou sua nova visão.
Não quero criar um espaço onde a cultura surda seja apenas convidada. Quero que seja um projeto construído em parceria, onde diferentes expressões artísticas e sensoriais tenham igual valor. A proposta de criar um comitê consultivo com representantes da comunidade surda tendo poder de decisão real sobre o projeto foi recebida com aprovação cautelosa. Patrícia, ainda cética, mas intrigada, aceitou participar. Enquanto isso, no Hospital Albert Einstein, Sofia dava sinais de resposta positiva ao tratamento inicial. Sua contagem de células sanguíneas havia melhorado ligeiramente e os médicos estavam otimistas. Durante uma de suas visitas, Olavo encontrou a jovem estudando partituras com uma concentração surpreendente para alguém em sua condição. "O que está fazendo?" perguntou ele em libras, cada vez mais fluente na comunicação com Sofia. "Estou compondo", respondeu ela com um sorriso tímido. "Uma peça especial, para ser sentida, não apenas ouvida." Intrigado, Olavo sentou-se ao lado dela. Sofia explicou que estava criando uma composição que explorava diferentes padrões vibratórios, pensada especificamente para ser apreciada através do tato. Inspirada por sua experiência com Olavo, ela queria criar algo que transcendesse as barreiras entre os mundos sonoro e silencioso. "Chamei a peça de Conversas no Silêncio", disse ela com um brilho de entusiasmo nos olhos. "Porque é isso que temos feito, não é? Conversado através do silêncio, com nossas mãos, nossos corpos, nossas expressões." Naquele momento, observando o rosto determinado de Sofia, Olavo sentiu uma emoção que não experimentava há décadas. Orgulho. Não o orgulho de suas próprias conquistas, mas um orgulho quase paternal pelo talento e sensibilidade daquela jovem que, enfrentando uma condição potencialmente fatal, ainda encontrava força para criar beleza. O empresário que sempre controlara cada aspecto de sua vida começava a perceber que algumas das experiências mais significativas eram precisamente aquelas que não podiam ser planejadas ou controladas. Como o encontro inesperado com Sofia, que agora transformava não apenas sua compreensão da música, mas sua percepção de si mesmo como pessoa surda e sua visão sobre o poder da arte como ponte entre diferentes formas de estar no mundo. O apartamento de Olavo ocupava os 2 últimos andares de um edifício exclusivo no bairro do Morumbi, com vista para o Parque Burle Marx. Apesar do luxo e da amplitude, era um espaço que mais parecia um showroom de design do que um lar. Superfícies minimalistas, tons neutros e peças de arte contemporânea cuidadosamente selecionadas compunham um ambiente esteticamente impecável, mas desprovido de calor humano. Naquela tarde de domingo, porém, algo havia mudado. Espalhadas pelo chão da sala principal estavam dezenas de caixas de papelão, algumas amareladas pelo tempo, todas identificadas com a caligrafia elegante que Olavo reconheceria em qualquer lugar, a letra de Helena, sua falecida esposa. Helena Montenegro havia sido uma violinista talentosa, formada pela Academia de Música de Viena. Conheceram-se quando Olavo, então um jovem empresário em ascensão, viajara à Áustria para negócios. O encontro, em um café próximo à ópera, resultara em uma conexão imediata que desafiou todas as barreiras de comunicação. Casaram-se 6 meses depois e permaneceram juntos por 12 anos, até que um aneurisma cerebral a levou subitamente 15 anos atrás. Sentado entre as caixas, Olavo segurava uma fotografia emoldurada. Nela, uma Helena sorridente, de cabelos castanhos encaracolados, segurava seu violino Guarneri, um instrumento raro do século XVIII que fora presente de casamento de Olavo. A foto havia sido tirada durante sua última apresentação pública, 6 meses antes de sua partida inesperada. Augusta, a governanta que trabalhava para Olavo há 2 décadas, observava discretamente da entrada da sala, surpresa com a cena incomum. O patrão nunca tocava nos pertences de Helena, cuidadosamente preservados em um depósito no subsolo do edifício, até hoje. "Precisa de alguma coisa, senhor?" perguntou ela, sabendo que Olavo conseguia ler seus lábios com perfeição. Ele balançou a cabeça negativamente,
Mas então pareceu mudar de ideia e, com gestos, pediu um café. Enquanto Augusta se retirava para providenciar a bebida, Olavo voltou sua atenção para uma das caixas maiores. Ao abri-la, sentiu um aperto no peito. O estojo de violino de Helena repousava ali, intacto, como se esperasse que ela retornasse a qualquer momento para tocá-lo. Com cuidado reverencial, Olavo retirou o estojo da caixa e o abriu. O Guarneri continuava magnífico, seu verniz âmbar brilhando sob a luz natural que inundava a sala através das amplas janelas. Ao lado do instrumento, descobriu algo que não lembrava de ter guardado: um pendrive dourado com as iniciais HRM, Helena Rodrigues Montenegro. Intrigado, conectou o dispositivo ao laptop que mantinha sobre a mesa de centro. Dentro, havia apenas uma pasta intitulada Para Olavo, contendo arquivos de vídeo numerados cronologicamente. O primeiro datava de 3 meses antes da partida de Helena. Ao abrir o arquivo, o rosto de sua esposa preencheu a tela. Helena sorria diretamente para a câmera, seus olhos verdes transbordando afeto. Embora não pudesse ouvir sua voz, Olavo lembrava perfeitamente de seu timbre suave e da maneira como ela sempre falava lentamente e com clareza para que ele pudesse ler seus lábios. Olavo, meu amor, começava ela, e ele podia quase sentir a cadência de suas palavras. Estou gravando estes vídeos como um projeto especial. Sei que você nunca pôde ouvir minha música da maneira como outras pessoas ouvem, mas sempre acreditei que existem muitas formas de sentir a arte. Helena então explicava que havia começado a estudar como as vibrações sonoras poderiam ser percebidas por pessoas surdas. Estava trabalhando com um físico acústico para desenvolver um método que permitisse a Olavo sentir sua música de uma maneira mais profunda. Cada vídeo desta série mostra uma peça musical associada a um momento importante de nossas vidas. Junto com cada gravação, desenvolvi um mapa vibracional que talvez um dia, com a tecnologia certa, permita que você sinta o que estou tocando. Olavo pausou o vídeo, uma emoção avassaladora tomando conta dele. Helena havia tentado, anos antes, criar uma ponte para seu mundo silencioso, uma iniciativa que ele, absorvido por seus negócios e constrangido por sua incapacidade de compartilhar plenamente a paixão da esposa pela música, nunca havia valorizado adequadamente. Foi então que a conexão entre passado e presente se formou em sua mente com clareza cristalina. Sofia estava, sem saber, continuando o trabalho que Helena começara. As explorações vibracionais, as tentativas de traduzir música em sensações táteis, tudo isso sua esposa já havia vislumbrado décadas antes. Sentindo as mãos trêmulas, Olavo percorreu os demais arquivos. Eram vídeos de Helena tocando diversas peças em seu violino, cada uma acompanhada de notas detalhadas sobre as vibrações e sensações que cada trecho deveria provocar. O último arquivo havia sido gravado apenas uma semana antes de sua partida. Nele, Helena interpretava uma composição própria intitulada Silêncio Eloquente, dedicada a Olavo. Perdido em memórias e descobertas, Olavo mal notou quando Augusta retornou com o café. A governanta, percebendo o estado emocional do patrão, deixou a bebida sobre a mesa e retirou-se silenciosamente. Naquela noite, após horas mergulhado nos vídeos e anotações de Helena, Olavo tomou uma decisão. O violino Guarneri, guardado por anos em seu estojo, voltaria a produzir música, e ele, pela primeira vez, tentaria realmente conectar-se com a arte que sua esposa tanto amara. No dia seguinte, durante sua visita habitual ao hospital, Olavo surpreendeu Sofia ao chegar carregando o estojo de violino. Os olhos da jovem se arregalaram de curiosidade. Era da minha esposa, explicou ele em libras, seus movimentos mais fluidos e expressivos após meses de prática diária. Ela era violinista. Não sabia que o senhor foi casado, comentou Sofia, surpresa. Olavo assentiu, um misto de melancolia e afeto, suavizando suas feições geralmente austeras. Era a primeira vez que mencionava Helena para qualquer pessoa em anos. Ela partiu há 15 anos, sinalizou. Ontem encontrei vídeos que ela gravou tocando este instrumento.
Abriu o estojo, revelando o Guarneri. Sofia observou o instrumento com reverência, reconhecendo instantaneamente seu valor, histórico e acústico. "É lindo!" exclamou ela. Posso tocá-lo?" Com um gesto afirmativo, Olavo entregou o violino a Sofia. Mesmo em seu estado debilitado pelo tratamento, a jovem o segurou com a confiança de quem compreendia sua importância. "Não sou violinista, mas aprendi o básico no conservatório", explicou ela. Posicionou o instrumento sob o queixo e, após um momento de concentração, começou a passar o arco pelas cordas. A princípio hesitantes, seus movimentos logo ganharam fluidez, produzindo uma melodia simples, mas expressiva. Olavo fechou os olhos, concentrando-se nas vibrações que conseguia sentir. Eram diferentes, das do piano, mais agudas, mais íntimas, como se emanassem diretamente do coração do instrumento. Quando Sofia terminou de tocar, notou que havia lágrimas nos olhos de Olavo. Era a primeira vez que o via demonstrar emoção tão abertamente. "Helena tentou me mostrar isso", sinalizou ele após um momento para recompor-se. "Como sentir a música através das vibrações, mas eu não estava pronto para entender." Sofia devolveu o violino cuidadosamente ao estojo, pensativa. "Talvez ela esteja guiando o senhor agora, de alguma forma", sugeriu com a simplicidade profunda que Olavo havia aprendido a valorizar. Para, finalmente, descobrir o que ela queria compartilhar. Aquele momento marcou o início de uma nova fase em sua relação. Nos dias que se seguiram, enquanto Sofia continuava seu tratamento, Olavo trouxe mais objetos pessoais de Helena, suas partituras, anotações sobre teoria musical e até mesmo seu diário, onde havia registrado suas reflexões sobre música e surdez. Juntos, começaram a explorar o legado de Helena, combinando suas ideias pioneiras com as novas tecnologias disponíveis. Sofia, fascinada pelas anotações da violinista, incorporava seus conceitos em suas próprias composições para conversas no silêncio. Enquanto isso, o projeto do Centro Cultural Ressonâncias avançava rapidamente. O Comitê Consultivo, liderado por Patrícia Vasconcelos, havia transformado a proposta inicial em algo muito mais abrangente. Um espaço verdadeiramente inclusivo que celebraria tanto a cultura surda quanto novas formas de expressão sensorial. O local escolhido para o centro foi o próprio Palácio das Araucárias, em Gramado. Olavo decidiu transformar completamente o hotel, mantendo apenas sua fachada histórica. O projeto arquitetônico, desenvolvido por um renomado escritório de São Paulo, incorporava elementos de design universal e tecnologias sensoriais inovadoras. "O piso do auditório principal será inteiramente vibracional", explicava Raquel Mendes, a arquiteta responsável, enquanto apresentava os projetos para o comitê. As vibrações podem ser moduladas para diferentes tipos de performances, desde concertos clássicos até espetáculos de dança surda. Patrícia, inicialmente cética, agora se mostrava entusiasmada com as possibilidades. "O mais importante é que não estamos apenas adaptando experiências sonoras para pessoas surdas", sinalizou ela durante uma das reuniões. "Estamos criando um espaço onde diferentes formas de expressão artística têm igual valor." Olavo, observando a evolução do projeto, que inicialmente havia concebido de maneira tão limitada, sentia uma satisfação profunda. Sua visão de mundo, antes restrita por décadas de isolamento autoimposto, expandia-se a cada dia. Em uma tarde particularmente significativa, enquanto revisava os últimos detalhes do projeto com sua equipe, Olavo recebeu uma ligação de Augusto. Sofia havia sido aceita no prestigioso Conservatório de Música de São Paulo, graças a uma audição virtual realizada de seu leito no hospital. Mais do que isso, a instituição havia se comprometido a desenvolver um programa especial adaptado à sua condição médica, permitindo que estudasse parcialmente à distância enquanto se recuperava. A notícia encheu Olavo de orgulho. Imediatamente direcionou sua motorista para o Hospital Albert Einstein, ansioso para parabenizar pessoalmente sua jovem protegida. Ao chegar ao quarto de Sofia, encontrou-a radiante, folheando o material do conservatório que acabara de receber.
Eles adoraram minha composição Conversas no Silêncio, explicou ela entusiasmada. Disseram que nunca viram nada parecido, uma peça pensada primariamente para ser sentida, não apenas ouvida. Estou muito orgulhoso, sinalizou Olavo, seu rosto normalmente reservado e iluminado por um sorriso genuíno. Quero que a peça seja apresentada na inauguração do Centro Cultural, continuou Sofia, seus olhos brilhando com determinação. Estou trabalhando em uma versão especial, incorporando elementos da música de Helena e expressões da cultura surda. A menção ao nome de Helena provocou uma onda de emoção em Olavo. De alguma forma, sentia que sua esposa havia orquestrado aquele encontro improvável com Sofia, como se tivesse plantado uma semente 15 anos antes que agora finalmente florescia. Ela teria adorado você, sinalizou com movimentos suaves que transmitiam toda a profundidade de seus sentimentos. E adoraria saber que seu violino voltou a criar música. Sofia sorriu, compreendendo o significado daquelas palavras. Sem que precisasse ser dito, ambos sabiam que haviam formado uma conexão que transcendia a música, as vibrações, ou qualquer elemento tangível. Era um vínculo baseado no reconhecimento mútuo, na valorização de diferentes formas de perceber o mundo. Naquela noite, sozinho em seu apartamento, Olavo revisitou os vídeos de Helena, observando-a tocar, seus lábios movendo-se em palavras de amor que ele podia ler mesmo após tantos anos. Compreendeu que estava, finalmente, honrando seu legado da maneira mais significativa possível. O empresário que construíra um império, baseado em controle absoluto, agora abraçava o imprevisível, abrindo-se para experiências que nunca imaginara possíveis. E no centro dessa transformação estava uma jovem pianista que, enfrentando seus próprios desafios com coragem extraordinária, lhe ensinara que o silêncio, longe de ser vazio, podia estar repleto de significados e conexões profundas. A transformação do Palácio das Araucárias avançava em ritmo acelerado. O que antes era um hotel tradicional de Gramado, agora se metamorfoseava no inovador Centro Cultural Ressonâncias. As paredes centenárias de madeira nobre abrigavam agora a mais moderna tecnologia sensorial, em uma fusão harmoniosa entre tradição e inovação. Olavo, supervisionando pessoalmente cada detalhe da obra, caminhava pelo auditório principal, acompanhado por Patrícia Vasconcelos. A presidente da Associação de Surdos, inicialmente sua maior crítica, tornara-se uma parceira fundamental no projeto, garantindo que cada aspecto do centro respeitasse e celebrasse a cultura surda em sua plenitude. "O que acha dos painéis visuais?" perguntou Olavo, em libras, apontando para as grandes telas de LED instaladas em pontos estratégicos do auditório. Patrícia estudou os painéis com olhar crítico. Eles haviam sido desenvolvidos por uma equipe de programadores e artistas visuais surdos, criando um sistema que traduzia diferentes frequências sonoras em padrões visuais dinâmicos. "Estão perfeitos", respondeu ela, seus sinais precisos e elegantes. "Gosto especialmente dos modos personalizáveis. Cada pessoa poderá ajustar a visualização conforme sua preferência sensorial." Aquela era justamente a essência do Centro Cultural Ressonâncias, personalização sensorial. Ao contrário de espaços tradicionais de arte, onde a experiência era padronizada, o centro estava sendo concebido para permitir que cada visitante, surdo ou ouvinte, pudesse definir como desejava interagir com as manifestações artísticas. No antigo salão de baile do hotel, agora convertido em galeria interativa, artistas surdos de todo o Brasil expunham obras que exploravam diferentes dimensões da experiência visual e tátil. Uma instalação particularmente impactante, criada pelo artista surdo Tiago Menezes, apresentava uma série de esculturas sensíveis ao toque que vibravam em padrões específicos quando manipuladas, criando narrativas táteis. "É incrível como o projeto evoluiu desde a concepção inicial", comentou Raquel Mendes, a arquiteta, aproximando-se de Olavo e Patrícia com plantas revisadas em mãos. "O senhor começou querendo um espaço para pessoas surdas sentirem música e acabamos criando algo muito mais revolucionário." Augusto traduziu o comentário e Olavo assentiu,
um discreto sorriso de satisfação em seus lábios. A verdade é que o centro cultural havia se tornado muito maior que sua visão original, precisamente porque ele aprendera a ouvir, não com os ouvidos, mas com o coração e a mente aberta, as perspectivas de pessoas como Patrícia e Sofia. "Onde está a sala de composição?" perguntou ele a Raquel. A arquiteta os guiou até um espaço no terceiro andar, cuidadosamente isolado acusticamente. Ali, onde antes ficava a suíte presidencial do hotel, agora se erguia um estúdio de composição e gravação state of the art, equipado com tecnologia vibracional e visual. Era um presente especial de Olavo para Sofia. "Tudo está pronto para quando ela puder utilizá-lo", explicou Raquel. "O piso vibracional pode ser calibrado para diferentes instrumentos, e as paredes têm sensores que captam as vibrações sonoras e as traduzem em padrões visuais em tempo real." Olavo percorreu o espaço com as mãos, sentindo as diferentes texturas e superfícies. Cada elemento havia sido pensado para maximizar a experiência sensorial além da audição. O que começara como um projeto pessoal tornara-se uma revolução na maneira como a arte podia ser experimentada. Enquanto voltavam ao térreo, Patrícia tocou o braço de Olavo, chamando sua atenção. "Preciso confessar algo", sinalizou ela. "Quando nos conhecemos, achei que você era apenas mais um empresário ouvinte tentando consertar a surdez. Estava completamente enganada." Olavo sorriu, apreciando a honestidade. "Eu também estava enganado", respondeu. "Passei a vida inteira vendo minha surdez como uma limitação a ser superada. Vocês me ensinaram a vê-la como uma forma diferente e valiosa de estar no mundo." A confissão, feita com a sinceridade que caracterizava sua comunicação em Libras, surpreendeu até mesmo Augusto, que raramente via o patrão expressar sentimentos tão abertamente. A transformação de Olavo nos últimos meses era evidente para todos que o conheciam. O empresário rígido e controlador dera lugar a um homem mais flexível, aberto a novas experiências e genuinamente interessado em construir pontes entre diferentes mundos sensoriais. E essa metamorfose pessoal refletia-se não apenas no centro cultural, mas em todas as suas empresas. Na sede da Rede Montenegro, em São Paulo, uma revolução silenciosa acontecia. Olavo havia implementado políticas de acessibilidade em todos os seus hotéis, contratado mais funcionários surdos e com outras deficiências, e criado um departamento específico para desenvolver tecnologias inclusivas. O que começara como um projeto pessoal expandira-se para toda a sua organização. Naquela tarde, após a visita ao Centro Cultural, Olavo retornou a São Paulo para sua visita diária a Sofia no hospital. Encontrou-a sentada na cama, trabalhando em seu laptop com fones de ouvido. Ao vê-lo, seus olhos se iluminaram. "Olavo!" exclamou ela, removendo os fones. Estava justamente trabalhando na peça para a inauguração. Nos últimos meses, a relação entre eles havia evoluído para uma amizade profunda. Sofia, que inicialmente o chamava formalmente de Senhor Montenegro, agora o tratava pelo primeiro nome, com a naturalidade de quem reconhecia um igual, apesar da diferença de idade e posição social. "Como está se sentindo hoje?" perguntou ele, notando com satisfação que ela parecia mais corada que nos dias anteriores. "Melhor", respondeu Sofia, combinando a fala com sinais em libras, que agora dominava com considerável fluência. "O Dr. Eduardo disse que meus resultados estão melhorando, e tenho uma novidade incrível." Com um entusiasmo contagiante, explicou que sua mãe, Dona Conceição, havia sido identificada como doadora compatível para o transplante de medula óssea. A compatibilidade não era perfeita, mas suficientemente boa para que os médicos considerassem o procedimento viável. "Se tudo correr bem, poderei fazer o transplante em 2 semanas", continuou ela, seus olhos brilhando de esperança. "E depois de um período de recuperação, talvez possa estar presente pessoalmente na inauguração do Centro Cultural." A notícia encheu Olavo de alegria. Ele havia acompanhado cada etapa do tratamento de Sofia, conhecendo tanto os avanços quanto as recaídas, sempre temendo que sua frágil condição pudesse se deteriorar a qualquer momento. A possibilidade do transplante
representava uma luz concreta no fim do túnel. Isso é maravilhoso, sinalizou, seu rosto geralmente contido agora aberto em um sorriso genuíno. Sua mãe deve estar emocionada. Ela está radiante, confirmou Sofia. Diz que é o mínimo que pode fazer, depois de tudo o que o Senhor, que você fez por nós. Olavo fez um gesto de dispensa. Nunca se sentira confortável recebendo agradecimentos pela ajuda financeira que proporcionara à família de Sofia. Para ele, o verdadeiro débito era seu. A jovem lhe dera muito mais do que ele poderia retribuir, abrindo-lhe as portas para um mundo de experiências sensoriais e conexões humanas que passara a vida ignorando. Preciso te mostrar algo, disse Sofia, virando a tela do laptop para ele. Era uma partitura digital de Conversas no Silêncio, agora substancialmente desenvolvida desde que Olavo a vira pela última vez. A peça havia evoluído para uma composição multissensorial complexa, integrando música convencional, padrões vibratórios específicos e uma notação visual para dança em língua de sinais. Convidei um grupo de dançarinos surdos para participar da performance de inauguração, explicou ela. Eles traduzirão a música em movimento, criando uma camada adicional de expressão visual. Olavo estudou a partitura com admiração. O que começara como um exercício experimental transformara-se em uma obra de arte sofisticada que desafiava convenções e integrava diferentes formas de expressão. É extraordinário, sinalizou, genuinamente impressionado. Você criou algo completamente novo. Sofia sorriu, satisfeita com o reconhecimento. Não poderia ter feito isso sem as anotações de Helena, disse ela. Suas ideias sobre como diferentes frequências musicais podem ser traduzidas em sensações táteis foram fundamentais. A menção a Helena provocava agora uma doce melancolia em Olavo, não mais a dor aguda que durante anos o impedira de sequer pronunciar seu nome. Através de Sofia, sentia-se reconectado com o espírito criativo e generoso de sua falecida esposa. Encontrei mais alguns vídeos dela ontem, comentou. Em um deles, ela está explicando como diferentes instrumentos de cordas produzem vibrações distintas. Acho que você gostaria de ver. Eu adoraria, respondeu Sofia, seus olhos brilhando de interesse. Tenho tentado incorporar essas nuances na composição, mas é um desafio traduzir algo tão sutil. Enquanto discutiam aspectos técnicos da composição, foram interrompidos pela chegada do Dr. Eduardo Fontana. O médico trazia consigo os resultados mais recentes dos exames de Sofia e um cronograma detalhado para o transplante. Se continuarmos vendo essa melhora nos indicadores, poderemos realizar o procedimento na data prevista, explicou ele, após Augusto traduzir para Olavo. Sofia tem respondido excepcionalmente bem ao tratamento preparatório. O médico então se voltou para a jovem com um sorriso encorajador. Sei que está ansiosa para participar da inauguração do Centro Cultural, mas preciso lembrá-la que, mesmo após um transplante bem-sucedido, teremos um longo período de recuperação. Sua presença física no evento dependeria de diversos fatores. Sofia assentiu, uma determinação serena em seu olhar. Entendo, doutor, mas estou preparando algumas alternativas. Se não puder estar presente fisicamente, participarei virtualmente. Já conversei com a equipe técnica sobre como poderíamos fazer isso funcionar. Olavo observava a troca com admiração pela resiliência da jovem. Desde o início, Sofia se recusara a ser definida por sua condição médica. Mesmo nos dias mais difíceis do tratamento, quando os efeitos colaterais da quimioterapia a deixavam exausta, ela continuava trabalhando em sua composição, adaptando-se às circunstâncias em vez de render-se a elas. Após a saída do médico, Olavo e Sofia retomaram a discussão sobre a peça. Com gestos animados, ela explicou como havia integrado elementos da música brasileira à composição, criando uma fusão única entre tradição e inovação. Incorporei ritmos do choro e da bossa nova em sessões específicas, explicou, mostrando as partituras em seu laptop. Mas traduzi esses ritmos para padrões vibratórios distintos. É como se estivesse criando um novo dialeto musical, compreensível tanto para ouvintes quanto para pessoas surdas.
A sofisticação do trabalho de Sofia impressionava cada vez mais Olavo. Aos 15 anos, enfrentando uma condição médica potencialmente fatal, ela demonstrava uma maturidade artística e uma compreensão da experiência sensorial que muitos músicos consagrados jamais alcançariam. Você deveria registrar esse método, sugeriu ele. É uma abordagem revolucionária que poderia beneficiar muitas pessoas. Sofia refletiu sobre a sugestão, mordendo o lábio inferior como fazia sempre que considerava uma ideia nova. Não havia pensado nisso como um método que pudesse ser replicado, admitiu. Para mim, era apenas uma forma de compartilhar música com você. Aquela confissão simples tocou Olavo profundamente. O que para ele representara uma revolução sensorial e artística, para Sofia fora, antes de tudo, um gesto de conexão humana, a tentativa genuína de compartilhar sua paixão pela música com alguém que experimentava o mundo de maneira diferente. Naquele momento, Olavo compreendeu que o verdadeiro núcleo de toda a transformação dos últimos meses não era a tecnologia, as vibrações musicais ou mesmo o ambicioso centro cultural. Era algo muito mais fundamental, o desejo humano de conectar-se, de transpor barreiras aparentemente intransponíveis para compartilhar experiências significativas. Ao despedir-se de Sofia naquela tarde, prometendo retornar no dia seguinte com os vídeos de Helena, Olavo sentiu uma certeza crescente de que, independentemente do desfecho médico, que ele ainda temia apesar das notícias encorajadoras, o impacto daquela jovem extraordinária em sua vida seria permanente. O empresário que sempre se definira pelo controle e previsibilidade agora abraçava o imprevisto como fonte de descoberta e crescimento. O homem que construíra paredes em torno de si mesmo, temendo a vulnerabilidade, agora encontrava força precisamente na abertura para novas conexões e experiências, e enquanto dirigia de volta para seu apartamento no Morumbi, planejando mentalmente os últimos detalhes para a inauguração do Centro Cultural, Olavo percebeu que a verdadeira transformação não estava nos espaços físicos que estava criando, mas no espaço interior que aprendera a habitar. Um espaço onde o silêncio, longe de ser vazio, reverberava com possibilidades infinitas de significado e conexão. O dia da inauguração do Centro Cultural Ressonâncias amanheceu, com o céu de Gramado pintado em tons de azul profundo, sem uma única nuvem à vista. O antigo Palácio das Araucárias, agora completamente renovado, exibia sua fachada histórica de madeira impecavelmente restaurada, contrastando harmoniosamente com os elementos contemporâneos que haviam sido integrados à estrutura. Olavo observava os preparativos finais de uma sacada no segundo andar, vestindo um terno italiano azul marinho feito sob medida para a ocasião. Seus olhos atentos não perdiam nenhum detalhe do movimento crescente ao redor do centro. Jornalistas, autoridades locais e representantes de instituições culturais de todo o Brasil começavam a chegar, criando uma atmosfera de expectativa palpável. Augusto aproximou-se, trazendo o tablet com as últimas atualizações sobre o evento. "Está tudo conforme planejado?" perguntou Olavo em libras. "Tudo perfeito", respondeu Augusto, também em sinais. A conexão com o Hospital Albert Einstein foi testada 3 vezes esta manhã. A transmissão está impecável. Olavo assentiu, sentindo um misto de ansiedade e satisfação. Sofia não poderia estar presente fisicamente. O transplante de medula óssea havia sido realizado 2 semanas antes, e ela ainda estava em isolamento para prevenir infecções. No entanto, graças a um sistema audiovisual de última geração, participaria virtualmente da cerimônia, podendo tanto acompanhar o evento quanto interagir com os presentes. Do outro lado da conexão, em São Paulo, Sofia se preparava em seu quarto de hospital, que havia sido temporariamente transformado em um pequeno estúdio. Uma maquiadora profissional dava os últimos retoques em seu rosto, enquanto um técnico ajustava a iluminação para garantir a melhor qualidade de imagem possível. "Nervosa?" perguntou Dona Conceição, segurando a mão da filha. Sofia sorriu, seu rosto mais corado e saudável do que estivera em meses. O transplante, embora ainda em fase inicial de recuperação,
já mostrava sinais promissores. Um pouco, admitiu ela. Mas é um nervosismo bom. Quase não acredito que vamos estrear Conversas no Silêncio hoje. A peça, que começara como um experimento entre ela e Olavo, transformara-se em uma obra multissensorial complexa que seria apresentada pela primeira vez naquela noite. Um grupo de músicos e dançarinos surdos havia ensaiado por semanas, guiados remotamente por Sofia através de videoconferências. De volta a Gramado, o auditório principal do Centro Cultural começava a encher-se de convidados. O espaço, projetado para acomodar diferentes experiências sensoriais, impressionava pela combinação de elegância e tecnologia. O piso vibracional, desenvolvido especialmente para o centro, podia ser calibrado para diferentes intensidades, permitindo que pessoas surdas sentissem a música através de vibrações precisamente moduladas. Painéis LED de alta definição cobriam partes estratégicas das paredes, prontos para traduzir sons em padrões visuais dinâmicos. Poltronas ergonômicas, equipadas com sensores táteis nos braços e encostos, completavam a experiência multissensorial. No camarim improvisado nos fundos do auditório, Patrícia Vasconcelos orientava o grupo de dançarinos surdos que participaria da apresentação de Conversas no Silêncio. Vestidos com trajes em tons de azul e prata que refletiam a luz de maneira sutil, eles fariam a tradução visual e corporal da música. Lembrem-se que não estamos apenas interpretando a música, sinalizava Patrícia em libras fluente e expressiva. Estamos criando uma nova camada de significado através do movimento. Às 19h em ponto, as luzes do auditório diminuíram gradualmente, criando uma atmosfera de expectativa. Olavo tomou seu lugar na primeira fileira, ao lado de autoridades e jornalistas. Embora sua expressão mantivesse a compostura habitual, quem o conhecia bem poderia notar a emoção contida em seus olhos. Um grande telão desceu suavemente do teto, revelando o rosto sorridente de Sofia. A imagem em alta definição transmitia cada detalhe de sua expressão, permitindo que todos sentissem sua presença virtual. "Boa noite a todos", disse ela, sua voz clara e firme sendo simultaneamente traduzida em libras por intérpretes posicionados estrategicamente pelo auditório. "É com imensa alegria que, mesmo à distância, posso compartilhar este momento histórico com vocês." Sofia explicou brevemente a jornada que levara à criação de Conversas no Silêncio e do próprio Centro Cultural Ressonâncias, sem mencionar diretamente sua condição médica, mas ressaltando como o projeto nascera de um encontro improvável entre dois mundos aparentemente distintos. "Esta noite, gostaríamos de apresentar uma experiência que transcende as barreiras sensoriais tradicionais", continuou ela. "Uma peça que não foi criada para ser apenas ouvida, ou apenas vista, ou apenas sentida, mas para ser experimentada de forma integral, respeitando as diferentes maneiras como cada um de nós percebe o mundo." Com um gesto delicado, Sofia sinalizou para que a performance começasse. A luz sobre o palco mudou para um azul profundo e os dançarinos tomaram suas posições iniciais. De seu quarto de hospital, Sofia começou a tocar o piano digital conectado ao sistema do Centro Cultural. As primeiras notas surgiram suaves e hesitantes, como uma pergunta sendo formulada no silêncio. Simultaneamente, vibrações sutis emanaram do piso e das poltronas, enquanto os painéis LED traduziam as frequências sonoras em ondulações visuais elegantes. Os dançarinos iniciaram seus movimentos, fluidos e expressivos, em uma coreografia que não apenas acompanhava a música, mas a reinterpretava através da linguagem corporal e de elementos da língua de sinais poeticamente incorporados à dança. Olavo fechou os olhos, concentrando-se nas vibrações que percorriam seu corpo. Era uma sensação extraordinária. Cada nota de Sofia gerava um padrão vibracional único, criando uma narrativa tátil que ele podia ler com seu corpo inteiro. Quando reabriu os olhos, as lágrimas que raramente permitia florescer escorriam livremente por seu rosto. A peça evolui gradualmente, incorporando diferentes elementos. Um violoncelista juntou-se virtualmente a Sofia, adicionando camadas de profundidade às vibrações.
Os padrões visuais nos painéis tornaram-se mais complexos, dançando em sincronia com a música e os movimentos dos dançarinos. Na metade da apresentação, veio a surpresa que Sofia e Olavo haviam planejado meticulosamente. A introdução de uma gravação de Helena Montenegro tocando violino, recuperada dos vídeos descobertos meses antes. O violino Guarneri, agora restaurado e nas mãos de uma musicista convidada presente no palco, acompanhava a gravação, criando um dueto que transcendia tempo e espaço. Para Olavo, aquele momento representava a confluência perfeita entre passado e presente. A música que Helena tentara compartilhar com ele décadas antes finalmente encontrava ressonância em seu corpo e alma, graças à ponte que Sofia construíra entre seus mundos. A apresentação culminou com todos os elementos: piano, violino, violoncelo, dança e vibrações, unindo-se em um crescendo sensorial que provocou uma onda de emoções por todo o auditório. Quando os últimos acordes se dissiparam e os dançarinos congelaram em sua pose final, seguiu-se um momento de silêncio absoluto, um silêncio eloquente, carregado de significados. Então, a plateia irrompeu em aplausos entusiasmados. As pessoas, surdas presentes, expressavam sua aprovação no aplauso surdo, erguendo e agitando as mãos no ar, criando uma floresta de mãos que se movia como ondas. Os ouvintes rapidamente adotaram o gesto, unindo-se à celebração visual. Sofia, visível no telão, sorria com lágrimas nos olhos, agradecendo com gestos em libras que todos podiam compreender, independentemente de conhecerem a língua de sinais. Após os agradecimentos formais e a apresentação da equipe envolvida no projeto, chegou o momento do discurso oficial de Olavo. Subindo ao palco com a dignidade que o caracterizava, ele se posicionou diante de todos, respirou profundamente e começou a se comunicar diretamente em libras, sem utilizar a voz ou o auxílio de Augusto. Para muitos dos presentes, era a primeira vez que viam Olavo Montenegro comunicar-se publicamente em língua de sinais. O poderoso empresário, conhecido por sua discrição e por sempre utilizar intérpretes em situações profissionais, agora expressava-se com a fluência e expressividade que adquirira nos últimos meses. Hoje não celebramos apenas a inauguração de um espaço físico, começou ele, seus sinais sendo traduzidos por intérpretes para o português falado. Celebramos uma nova forma de pensar a arte e a comunicação humana. Uma abordagem que não busca adaptar experiências de um grupo para outro, mas sim criar algo inteiramente novo, que possa ser apreciado de diferentes maneiras por pessoas com diferentes formas de estar no mundo. Olavo prosseguiu, contando brevemente como sua própria percepção da surdez transformara-se radicalmente graças aos encontros com Sofia e com a comunidade surda. Sem entrar em detalhes pessoais, compartilhou como aprendera a valorizar sua experiência sensorial única, em vez de vê-la como uma limitação a ser superada. O Centro Cultural Ressonâncias não é um projeto de acessibilidade no sentido tradicional, continuou. É um espaço de criação e experimentação, onde diferentes linguagens sensoriais podem dialogar em igualdade de condições. Um lugar onde não existe uma forma normal ou padrão de experimentar arte. Ao concluir seu discurso, Olavo fez algo que surpreendeu até mesmo aqueles que acompanharam de perto sua transformação nos últimos meses. Dirigindo-se diretamente a Sofia no telão, sinalizou uma mensagem pessoal. Você me ensinou a ouvir com o coração. Este espaço é tanto seu quanto meu. Sofia, visivelmente emocionada, respondeu também em libras. E você me ensinou que música vai muito além do som. É uma linguagem universal que pode ser sentida de infinitas maneiras. Após o discurso, enquanto os convidados exploravam as instalações do Centro Cultural, Olavo retirou-se momentaneamente para um espaço reservado, onde uma videoconferência privada com Sofia havia sido preparada. Ali, longe dos olhares públicos, ela tinha uma surpresa final para ele. Tenho algo para te mostrar, disse ela, seus olhos brilhando de expectativa. Um técnico em São Paulo entregou-lhe um tablet, onde ela abriu um arquivo de vídeo. Enquanto pesquisava nos arquivos de Helena,
Encontrei esta gravação que acho que ela nunca teve a oportunidade de te mostrar. O vídeo mostrava Helena, jovem e radiante, tocando seu violino Guarneri. A peça era Para Elisa, de Beethoven, adaptada para violino solo. Ao fundo, podia-se ver um sistema experimental de luzes que pulsavam em sincronia com a música, uma tentativa rudimentar, com a tecnologia disponível na época, de criar uma tradução visual do som. Ela escreveu nas anotações que acompanhavam o vídeo que esta foi uma de suas primeiras tentativas de criar uma experiência musical multissensorial, explicou Sofia. E havia uma mensagem específica para você. Com delicadeza, Sofia leu o trecho das anotações de Helena. Olavo, meu amor, sei que você nunca poderá ouvir minha música como outros a ouvem, mas acredito profundamente que a arte verdadeira transcende os sentidos convencionais. Um dia, espero poder compartilhar com você não apenas o som do meu violino, mas a essência do que tento expressar através dele. A música não está apenas nas vibrações sonoras, mas na intenção, na emoção, na conexão humana que ela representa. As palavras de Helena, escritas mais de 15 anos antes, ecoavam perfeitamente com tudo o que Olavo e Sofia haviam descoberto em sua jornada compartilhada. Era como se, de alguma forma, Helena tivesse antecipado a transformação que seu marido um dia experimentaria. No tablet, o vídeo continuava. Helena terminava de tocar e, olhando diretamente para a câmera, sinalizava em uma libras ainda hesitante, claramente aprendida recentemente. Eu te amo. Um gesto simples que continha universos de significado. Olavo não conseguiu conter a emoção. Pela primeira vez desde a partida de Helena, permitiu-se chorar abertamente, sem reservas ou constrangimentos. Era um choro de reconciliação, com seu passado, com sua condição, com a memória da mulher que tentara mostrar-lhe um caminho que só agora ele conseguia verdadeiramente trilhar. Sofia observava em silêncio respeitoso, compreendendo a profundidade do momento. Quando finalmente Olavo se recompôs, sinalizou com movimentos suaves. Obrigado por completar o círculo. Fausto, Olavo, respondeu ela com a sabedoria que transcendia sua idade. Você e Helena começaram algo belo. Eu apenas tive o privilégio de fazer parte dessa história. Naquele momento, ambos sabiam que suas vidas haviam se transformado irrevogavelmente. O empresário solitário que vivia controlando cada aspecto de sua existência encontrara, através do improvável encontro com uma jovem pianista, uma forma de conexão que jamais imaginara possível. E Sofia, enfrentando desafios que teriam derrotado espíritos menos resilientes, descobrira um propósito que transcendia sua própria condição. Semanas depois, quando os médicos finalmente confirmaram que o transplante havia sido bem-sucedido e que a recuperação de Sofia progredia melhor que o esperado, Olavo recebeu a notícia com uma sensação de profunda gratidão. Não apenas pelo desfecho médico favorável, mas por tudo o que aquela jornada inesperada lhe proporcionara. O Centro Cultural Ressonâncias rapidamente se estabeleceu como uma referência internacional em arte inclusiva e experiências multissensoriais. Sofia, ainda recuperando-se, já planejava seu ingresso formal no Conservatório de Música, onde desenvolveria mais profundamente suas pesquisas sobre música vibracional. Quanto a Olavo, o homem que sempre se definira pelo controle e previsibilidade, agora abraçava com entusiasmo a incerteza e as possibilidades infinitas que surgem quando nos abrimos genuinamente para o outro. Sua surdez, antes vista como um obstáculo a ser superado, agora era compreendida como uma forma única e valiosa de perceber o mundo. Certa tarde, enquanto acompanhava Sofia em seu primeiro passeio fora do hospital após meses de tratamento, Olavo observou-a, admirando o pôr do sol no Parque Ibirapuera. A jovem que lhe ensinara a ouvir música agora se preparava para uma nova fase de sua vida, fortalecida pelas experiências dos últimos meses. O que você mais espera fazer quando estiver totalmente recuperada? Perguntou ele em sinais. Sofia sorriu, pensativa. Quero continuar, explorando esse espaço entre mundos sensoriais. Respondeu combinando fala e sinais, como se tornara seu hábito. Há tanto a descobrir ainda.
Tantas pontes a construir. Olavo assentiu, compreendendo perfeitamente. Ele, que passara 60 anos vivendo no silêncio como se fosse uma prisão. Havia descoberto, graças a Sofia e à memória de Helena, que o silêncio podia ser um universo rico em possibilidades, tão expressivo e significativo quanto qualquer som. A história deles continuaria a se desenvolver, com novos desafios e descobertas, mas uma certeza permanecia. A verdadeira comunicação, a conexão humana autêntica, transcende barreiras sensoriais. Acontece não apenas através dos sentidos físicos, mas através da abertura para compreender e valorizar diferentes formas de estar no mundo. E enquanto o sol se punha sobre São Paulo, pintando o céu em tons de laranja e rosa, Olavo Montenegro, o empresário surdo que aprendera a sentir música, compreendia finalmente que algumas das experiências mais profundas da vida ocorrem precisamente nos espaços entre palavras, entre sons, nas conversas silenciosas que acontecem quando dois seres humanos verdadeiramente se encontram. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Olavo e Sofia tenha vibrado em seus corações como as notas de um piano tocam a alma. Assim como nossos personagens descobriram que a música vai além do que se ouve, nossas histórias buscam tocar algo mais profundo em cada um de vocês. Para conhecer outras narrativas que transcendem os sentidos convencionais, não deixem de explorar nossa playlist especial Emoções Brasileiras, disponível aqui ao lado. Se essa jornada pelo silêncio eloquente tocou seu coração, manifeste-se deixando seu like e se inscrevendo em nosso canal. E compartilhe nos comentários. Qual foi o momento desta história que mais ressoou dentro de você? Seguiremos criando pontes entre diferentes mundos através das nossas histórias. Até o próximo encontro.